Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 7, o verso 14 e 15. Chegando-se, tocou o esquife e parando o que conduzia, disse Jesus: Eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus se encontra em Naim, uma cidade da Galileia. O texto está em Lucas capítulo 7, o verso 11 a 17. A pequena cidade de Naim fica a 8 quilômetros do Monte Tabor, mesmo local onde Jesus se transfigurou. Jesus seguia por essa cidade, acompanhado por seus discípulos e numerosa multidão. No dia anterior, ele havia curado o servo do centurião. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 11. Na entrada da cidade, Jesus se depara com uma multidão acompanhando o caixão de um jovem. A morte havia ceifado a vida daquele moço, deixando sua mãe desamparada. Uma pobre viúva. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 12. Jesus, vendo aquela mulher, se compadeceu dela e disse: Não chores. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 13. Desde o jardim do Éden, com a queda, a humanidade tem chorado os seus mortos. No plano original de Deus, a morte não se fazia presente. Aqui precisamos distinguir Deus da humanidade. Deus criou todas as coisas e é o autor da vida. Está em Atos capítulo 3, o versículo 15. Para que o homem, ser dependente, pudesse perpetuar sua vida, ele teria de se alimentar da árvore da vida. A árvore que se encontra no meio do jardim. Está em Gênesis capítulo 2, o versículo 9. Note bem, esse necessário ato de vontade para poder perpetuar a vida. Os milênios se passaram e agora, na porta da cidade de Naum, está Jesus. E quem é ele? Pedro revelou ao lançar em rosto aqueles que crucificaram Jesus. Vamos ler Atos capítulo 3, o versículo 15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e que nós somos testemunha. E ali, em Naim, está Jesus, o autor da vida, diante de um morto. Se o Senhor tão somente tivesse considerado o cortejo fúnebre, nenhum dos presentes teriam visto Jesus como o autor da vida. E o cortejo fúnebre seguiria, deixando seu rastro de dor naqueles que ficam. Contudo, Jesus tocou o esquife e parou aquele séquito, dizendo ao jovem: Eu te mando, levanta-te. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 14. Naquele mesmo instante, o moço voltou à vida e começou a falar. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 15. O impacto causado em todos foi impressionante. Jamais se havia visto coisa igual, ainda que exista relatos de ressurreição no Antigo Testamento. Se no passado os profetas clamavam a Deus pela restituição da vida, naquela hora o próprio Senhor ordenava, sem intermediários, que a vida retornasse ao corpo do jovem. A multidão, possuída de temor, glorificava a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Está em Lucas, capítulo 7, o versículo 16. Aqui precisamos demarcar uma linha divisória entre o homem e Deus. Muitos consideram todo o drama que a morte traz consigo e tende a culpar a Deus pela atrocidade desse mundo. Considerem que, se Deus tem poder,
jamais deveria ter permitido a morte adentrar na história. Esse tipo de raciocínio é uma inversão da verdade. Deus criou o homem para viver em íntimo relacionamento com o Criador e em sua total dependência. E para dar liberdade de escolha à criatura, Deus declarou: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Está em Gênesis 2,17. Toda aquela multidão tinha consciência desta verdade, de que a morte não procedia de Deus, mas a vida. Em Jesus, quando ele ressuscita o jovem, eles compreendem que Deus é o autor da vida. A morte veio por escolha do homem. Isso fica bem claro para eles no momento daquela ressurreição. E esse é o tipo de notícia que nós devemos espalhar, conforme eles fizeram. Todos os que presenciaram aquela ressurreição, compartilhar esse fato um com os outros. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 17. Jesus, ele é o autor da vida. E quando nos deparamos nele, até a morte tem que se encurvar diante dele, porque ele é aquele que ressuscita o homem dos mortos. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.